Olá, tudo bem? Hoje vou falar sobre Em Busca do Sentido da Vida, o livro de Viktor Frankl. Viktor Frankl é esse psiquiatra austríaco, ele é o responsável pela chamada terceira escola vienense de psicoterapia, que é a logoterapia e análise existencial. Logoterapia é tirada de sentido, né? Logos aqui com um contexto de sentido, por isso que é análise, logos, a palavra logos evoca tanto o termo palavra, o termo razão, e um certo termo de sentido, né? Então, logoterapia é a terapia por meio do sentido. E Viktor Frankl, ele conta em Busca do Sentido da Vida como ele sobreviveu ao campo de concentração e as experiências dele, né? Como foi a passagem dele pelo campo e tal. E tem coisas incríveis da história dele, né? Ele refletiu sobre como que se ele deveria fugir na época, né? E encontra uma pedra. Essa pedra tem lá um pai e mãe, então ele fica para cuidar do pai e da mãe. Esse é um episódio impressionante da biografia dele. E ele vai parar num campo de concentração. E lá no campo, ele ressalta algumas coisas muito interessantes. Primeiro que existe, com toda o controle que eles fazem das pessoas, com toda o desespero que o campo incentiva, né? Existe a possibilidade da pessoa encontrar o sentido face àquele campo. E encontrando o sentido, ela evita cair nesse desespero. Então, para ele, quando você tem o sofrimento, se você tem sentido face àquele sofrimento, você evita o desespero. E evitando o desespero, você evita cair nos ciclos, vários ciclos viciosos que realmente fazem um mal tremendo para a existência, para a alma humana, né? Naturalmente, ele fala de agressividade, vícios e outras coisas que vêm junto com a falta de sentido. Então você pode ter até uma quantidade pequena de sofrimento, que não é o caso das pessoas que estavam no campo. Tinham privação de sono, fome, maus tratos físicos. Mas você, e mesmo o terror psicológico da possibilidade de ser executados, né? Esse é um dos mais terríveis. Aliás, tem um episódio da vida do Dostoiévski que eles fingem que vão executá-lo, né? E aquilo impactou a vida dele tremendamente. Então o terror de você saber que pode ser executado, ele é muito impactante. Mas uma pessoa pode ter muito pouco sofrimento na vida. Se ela estiver desprovida de sentido, ela pode cair no desespero. Portanto, cair nesse ciclo de vícios, cair nesse ciclo de uma vida muito vazia, né? E mesmo face ao campo com uma grande quantidade de sofrimentos, a pessoa pode encontrar sentido e, portanto, dar uma significação para aquela experiência que ela está vivendo. Então, a primeira reação que a pessoa tem no campo de consideração, muitas vezes, é a despersonalização, né? Ela fica um pouco desumanizada. E dado que ela fica um pouco desumanizada, ela vai ter que fazer uma escolha existencial. Se ela vai mergulhar em cada dia buscando sentido para aquela experiência, ou se ela vai se resignar a fazer parte, ser determinada, se entregar ao desespero, ou ser determinada por forças externas, se tornar uma pessoa cruel. Ele diferencia as pessoas cruéis das pessoas boas no campo. E ele vê que entre os oficiais que estavam lá, oficiais que se sacrificavam, se colocavam em risco, oficiais estavam lá para maltratar os presos, mas se colocavam em risco para ou libertar um preso ou ajudar um preso. E ao mesmo tempo tinham pessoas que tinham lá sido vítimas da situação, foram colocadas naquele campo e viraram colaboradores, ajudaram as pessoas a perseguir os outros colegas deles, né? Os outros colegas que estavam lá no campo. Uma coisa absolutamente terrível, mas que infelizmente acontecia, né? É o modo como Frankl narra. E ele fala que isso tem a ver com essa escolha moral, essa escolha ética que a pessoa faz estando no campo, certo? Ela pode escolher buscar o caminho do bem, ou ela pode simplesmente, para encontrar esse conforto, se vender os seus ideais de certo modo. Isso é uma possibilidade. Portanto, ele foge Em Busca do Sentido da Vida do determinismo, da ideia de que as pessoas seriam determinadas pela situação. E quando ele fala dessa luta pelo sentido, até ele comenta de um episódio que eles privam de comida um monte de gente e aquelas pessoas, simplesmente pelo fato de serem judeus, estão lá sem comer, numa situação existencial terrível, né? E elas privadas de comer, ele fala assim, bom, mas há alguém... E elas ficam privadas por ter ajudado uma pessoa. Então ele coloca essa questão, né, como você sacrificando por uma outra pessoa uma coisa que pode te dar sentido, uma coisa que vai te dando. E todas aquelas pessoas têm, de algum modo,
alguém que se preocupa com elas. Se não for outro ser humano, Deus se preocupa com elas. E Deus tem uma certa visão daquelas pessoas. Ele até conta de um sonho, né? Em que aparece a árvore da vida eterna como um caminho de sentido. O sentido, ele é dado como uma coisa externa, um sacrifício que você faz perante os outros. Não é uma coisa que você se atribui, né? Tanto que ele próprio coloca o sentido dele como sendo ajudar as outras pessoas a encontrar o sentido, né? Encontrar o sentido para suas vidas. Esse, para ele, é o sentido dele. É uma coisa que você faz como serviço, como dever. E cada dia oferece essa situação de serviço, de dever, de entrega. Então ele via muitas pessoas muito mal depois no consultório, anos depois de ter passado pelo campo de concentração, pessoas em situações terríveis psicológicas que não fariam ideia, realmente não no campo, certo? Imagina como que elas não fazem ideia dos sofrimentos que ele viu no campo, e elas sofriam terrivelmente com coisas muito pequenas, né? Ele coloca dentro do campo também pessoas que focaram muito no físico, que simplesmente dedicaram muito da vida delas só ao físico, à força física, e que eram mais fortes fisicamente, que faleceram antes de outras pessoas que tinham força mental, força psicológica para lidar com as coisas, e que de fato a força psicológica era muito mais importante do que simplesmente a força física para a sobrevivência. Eles faziam trabalhos muito... Mas ele via pessoas que às vezes estavam muito magras, mas que tinham força psicológica, que tinham sentido, que tinham uma... E conseguiam sobreviver mais tempo, né? Claro, excetuando, evidentemente, o caso das execuções que as pessoas sofriam. E face a isso, ele começa a vendo, uma por uma, ajudando as pessoas ao redor dele a ajudarem a encontrar sentido, né? A terem essa dimensão, falar assim, olha, de fato as pessoas são vítimas de uma situação, mas existe um problema de vitimismo na nossa sociedade. O Franklin fala que você deveria ter, de um lado, você tem a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, deveria ter na outra costa a Estátua da Responsabilidade. Aliás, que falta faz uma Estátua da Responsabilidade na costa oeste americana? Poderia ter feito muita, muita diferença de fato. Porque o problema de você pode ser uma vítima, mas não necessariamente colocar na sua condição de vítima todo o peso da sua existência, porque isso de fato você está fugindo do seu livre-arbítrio. É isso que o Franklin está querendo afirmar com esse livro, né? Quer dizer, efetivamente as pessoas estão no campo de concentração são vítimas, com certeza, isso é uma coisa acima de qualquer suspeita. Porém, embora elas sejam vítimas, elas não necessariamente precisam abrir mão por causa disso. Aliás, isso é muito ruim se elas fizerem, da sua escolha livre. E a sua escolha livre, ela aparece diante daquelas pessoas. Elas têm a opção, sim, de escolhas morais, elas têm a opção de escolhas cada dia, de como elas vão tratar as pessoas ao seu redor. Aquela opção aparece. Então, por mais que você tenha seus meios de ação restringidos, por mais que você tenha a sua vida controlada, o que o Franklin coloca é que esse livre-arbítrio dá para as pessoas a possibilidade de escolhas morais, a possibilidade de escolhas mais elevadas, a possibilidade, portanto, de se engrandecer pessoalmente. Por isso que é muito interessante na logoterapia. Até tem um outro livro que eu recomendaria do Franklin, acho que saiu pela editora Quadrante, chama Psicoterapia e Sentido da Vida, né? E o Franklin coloca essa visão de que hoje as pessoas são muito imersas nesses ciclos de prazer, de vícios e tal, e muito pouca tolerância ao sofrimento, porque as pessoas não abraçam, em grande parte... Bom, primeiro que tem um problema que elas dão ênfase exagerada, neurótica, a problemas que aparecem na vida delas, né? Então ele defende aquela irreflexão, né? Aquela coisa de você sair de uma ênfase exagerada em determinados problemas. Isso, de fato, é um outro problema terapêutico que ele coloca como uma possibilidade, né? Mas uma coisa que ele coloca para as pessoas fugirem desse ciclo de vícios é as pessoas olharem para a sua própria vida e falarem assim, o que só eu poderia fazer na situação em que eu estou? Minha situação pode ser muito ruim, minha situação pode ser terrível, mas o que só eu posso fazer nesse caso? E isso ele via pessoas no campo de concentração, na pior experiência humana possível, tomando essa decisão, agindo, olhando o dever, agindo de um tal modo que elas viviam aquilo que só elas poderiam fazer. E elas abriam mão de comida, às vezes, numa privação de comida terrível, para ajudar as outras. Elas davam da comida que faltava a elas para ajudar as outras. Então, o sacrifício, quando ele é abraçado,
ele é um caminho para esse sentido. Não é só a dor, mas ele começa a virar, você começa a transformar o sofrimento, né? E o sacrifício diário é ótimo para isso. Você começa a transformar o sofrimento numa possibilidade de ajudar as outras pessoas ao seu redor, numa possibilidade de ter uma vida mais plena. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro, Em Busca do Sentido da Vida. É maravilhoso, ele conta a trajetória dele, é bastante biográfico mesmo, né? E de fato pode trazer muitas luzes até para as nossas próprias vidas, como que nós podemos buscar mais sentido nas nossas vidas e buscar vidas mais plenas. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações e procurem meu site, o link vai estar na descrição do vídeo.